Oi pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi trazer um dos assuntos que foram mais pedidos para mim, que é a previdência privada. Como vai ser um vídeo mais longo, porque a previdência tem muitos detalhes para ser falados, eu resolvi dividir ele em três. No primeiro eu vou falar sobre por que investir em uma previdência privada ao invés de um fundo multimercado. O segundo eu vou falar a diferença entre um PGBL e um VGBL. E o terceiro e último eu vou falar sobre a questão de tributação, as formas que você tem de receber a sua previdência depois e a questão de portabilidade de previdência. Primeiro, eu queria começar dando 3 dicas muito importantes sobre previdência privada que pouca gente te fala. A primeira dica é com relação à forma de aporte. Quando você faz a contratação de uma previdência privada, você pode escolher fazer depósitos regulares mensais, que é um valor que vai ser descontado automaticamente da sua conta, ou você pode fazer depósitos esporádicos. Quando você quiser, você vai lá e pede para sua corretora fazer um boleto e você faz o depósito. Basicamente, os fundos de previdência privada, principalmente os mais concorridos, podem se fechar ao longo do ano. Ou seja, quando eles atingem um valor que eles acham um valor grande, já um valor que não vai permitir ao fundo bons investimentos, eles se fecham para captação. Se você quiser fazer um depósito por boleto enquanto o fundo está fechado, você não consegue, você não pode mais entrar. Ao passo que se você tiver escolhido os depósitos mensais, eles não podem recusar, eles continuam captando aquele recurso seu. Então, minha primeira recomendação é, se você vai fazer uma previdência privada, calcule quanto você vai conseguir aportar por mês naquela previdência e deixe sempre no depósito automático. A segunda dica é com relação à taxa de carregamento. Essa era uma taxa que era muito comum no passado, ela está diminuindo, são poucos os bancos e corretoras que cobram ela hoje, mas ainda existe essa cobrança. O que ela é? Basicamente, ela é uma cobrança que é feita para você investir e para você tirar dinheiro da previdência. Então vamos supor uma previdência que cobra uma taxa de carregamento de 5%. Você vai lá e deposita R$100, só cai na sua conta 95, os outros 5 são tomados pelo banco. Aí imagine que esse valor seu de R$100 rendeu lá para R$500 no futuro. Na hora de você resgatar, o banco vai cobrar novamente 5% sobre isso. Então 5% de 500 são R$25, dos 500 você só vai resgatar 475. Essa é uma das taxas que, na minha opinião, mais prejudicou a previdência privada. Várias pessoas falam que previdência privada é um investimento ruim, que dá maus retornos, mas muito é por conta dessa taxa de carregamento. Então, quando você for contratar, olhe se tem essa taxa. Não aceite nenhum valor diferente de zero, nem 1%, nem 2%, nada. Existem ótimas opções hoje que cobram taxa zero. E a terceira e última dica, mas não menos importante, é que a previdência privada não é considerada um investimento, ela é considerada um seguro. E o porquê que isso é importante? Caso você venha a falecer durante o período que você está contribuindo para a previdência, aquele saldo que você acumulou vai passar para os seus herdeiros, para os seus dependentes, as pessoas que você identificou na contratação da previdência, sem passar por um processo de inventário e sem a cobrança de TCMD. Então, basicamente, é uma boa forma de você garantir a sua família, os seus dependentes, num momento de fragilidade, caso você venha a faltar. Então, agora vamos passar para a previdência privada propriamente. Basicamente, investir em uma previdência é como investir em um fundo. Você está contratando um gestor para investir para você. É interessante que você pode escolher investir em alguns fundos, como fundos multimercados e fundos de ações, ou você pode pegar aqueles mesmos fundos e investir como previdência. Por exemplo, o Fundo Verde, que é muito conhecido no Brasil do gestor Luiz Stuberger, você pode investir nele tanto como um fundo multimercado ou como uma previdência privada. Aqui vem a primeira escolha que você tem que fazer. Você deve escolher um bom fundo para investir e para isso você pode contar com o seu assessor de investimentos ou com o seu gerente de banco. Existem fundos que têm rentabilidades muito boas e fundos que rendem até menos que a poupança. Então é uma decisão muito importante qual fundo você vai investir. Agora, se você viu que investiu num fundo ruim, não precisa ficar preocupado. Existe a forma de você fazer a portabilidade desse investimento. Mas esse assunto de portabilidade eu vou tratar no último vídeo. Vamos falar agora sobre a diferença entre investir em uma previdência privada ou um fundo multimercado. A previdência privada, lá no futuro, quando você resolver se aposentar, você pode receber uma renda mensal por ela. Então sua corretora vai ver o valor todo que você acumulou, fazer alguns cálculos e te garantir uma renda mensal. Num fundo multimercado você vai acumular um valor total e no futuro você pode fazer resgates parciais daquilo, mas não existe essa possibilidade dele te dar uma renda mensal. E a outra diferença é com relação à tributação, que é o que eu vou detalhar agora.
Quando você investe em um fundo multimercado, existe a cobrança de um imposto que é chamado de come-cotas. A cada 6 meses é calculada a rentabilidade que você teve naquele investimento e é cobrado um imposto de 15%. No caso da previdência privada, não existe essa cobrança de come-cotas. O imposto é calculado lá no futuro quando você for fazer o resgate. Apesar de muita gente falar que o come-cotas é só um adiantamento de imposto, então não teria problema, na verdade ele tem problema sim, porque aquele valor que é retirado da sua conta, ele poderia continuar rendendo até o futuro e só lá no final você pagaria o imposto. Então a tendência no longo prazo, com a existência do come-cotas, é a rentabilidade ser menor num fundo multimercado do que num fundo de previdência privada. Eu fiz uma simulação para vocês do efeito do come-cotas ao longo do tempo. Eu simulei um investimento inicial, um investimento único, de R$10.000 com uma rentabilidade de 10% ao ano. Um dos investimentos vai ter a incidência do come-cotas e o outro não. A incidência vai ser só lá no final. Eu fiz as duas simulações como 15% de imposto, porque é o imposto que é cobrado no come-cotas, mas eu vou mostrar depois que na previdência privada você consegue reduzir esse imposto para até 10%. Antes de eu comentar dos valores do gráfico, repare que um dos gráficos parece uma escadinha. Esse aí é o efeito da cobrança do come-cotas. No outro investimento que você tem uma linha contínua e uma queda no final, essa queda é a cobrança de imposto lá no futuro. Agora vamos lá, falando dos valores do gráfico. O investimento de 3 anos com a cobrança de come-cotas te dá um valor final de R$ 12.762. E no final de 3 anos, se não houvesse a cobrança do come-cotas, o valor seria de R$ 12.813. Esse valor parece que é muito pequeno por causa do prazo. Vamos começar a pensar em prazos mais longos para vocês verem. Se a gente colocar 10 anos, a escadinha fica até difícil de ver no gráfico, mas ela está aí, existe a cobrança do come-cotas. Com a cobrança do come-cotas, o seu investimento chegaria a R$ 22.546. Sem a cobrança do come-cotas, seria de R$ 23.547. Então aqui já aparece uma diferença. A diferença aqui foi de R$ 1.000. Agora vamos jogar 25 anos para o futuro, que é um prazo normal para quem está pensando em previdência privada, pensando em complementar a aposentadoria. Em 25 anos de investimento, aqueles R$ 10.000 com a cobrança de come-cotas se transformariam em R$ 76.331. Sem a cobrança de come-cotas, esse valor seria de R$ 93.595. Então repare como a cobrança do come-cotas é prejudicial para o seu investimento. Quando você faz um investimento em fundo multimercado, existe essa cobrança do come-cotas. Se você investir naquele mesmo fundo através de uma previdência privada, você não vai ter a incidência do come-cotas e no longo prazo a diferença começa a ficar bem significativa. E só lembrando que o imposto pode ser menor ainda do que essa simulação que eu fiz, sem a cobrança de come-cotas, podendo chegar até 10%. Bom pessoal, nesse vídeo é isso, eu quis mostrar para vocês a diferença entre investir com come-cotas e sem come-cotas. No próximo vídeo eu vou falar sobre a diferença do PGBL para o VGBL.